Seja bem-vindo ao podcast Prólogo. Esse aqui é um canal para te aproximar um pouquinho mais de Deus. O texto de hoje está em Filipenses capítulo 3, do verso 1 ao verso 6, que diz o seguinte: Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é, na verdade, uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesma tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. No mundo hoje, a confiança é uma característica positiva. Queremos que os nossos filhos sejam adultos confiantes, por isso dizemos que eles são únicos, acima da média e destinados à grandeza. A visão de Paulo, como ele nos diz em Filipenses, do capítulo 3, do verso 1 ao verso 6, é radicalmente diferente. Sua confiança não está em si mesmo, mas no poder do Espírito de Deus. Por isso que Paulo diz: alegrai-vos no Senhor. O apóstolo emprega a linguagem mais forte que ele conhece para advertir os filipenses a estarem em guarda contra aqueles que substituiriam a liberdade do evangelho pela escravidão da lei mosaica. Ele os chama de cães, malfeitores e até de mutiladores da carne. Essa última referência está ligada à sua afirmação de que era necessário submeter-se ao rito judaico da circuncisão para ser salvo. Quando Paulo os chama de cães, ele pode estar usando uma calúnia que esses mestres aplicaram aos crentes gentios que eram incircuncisos. Se você fosse circunciso, era considerado espiritualmente impuro. Essas pessoas acreditavam que estavam promovendo a justiça, mas na verdade estavam fazendo o mal, porque os seus ensinamentos minavam o evangelho. Se alguém tinha o direito de confiar em seu desempenho religioso, esse era o próprio Paulo. Ele lista suas credenciais no versículo 5. Paulo era judeu de nascimento e circuncidado quando criança. Ele havia observado a lei de Moisés e era membro de um dos partidos mais rígidos. Sua devoção era tão forte que ele perseguiu a igreja. Pelos padrões desse sistema, Paulo seria considerado impecável. Mas quando ele foi confrontado pelo Cristo, ressurreto, na verdade, tudo mudou na vida dele. A melhor coisa que já aconteceu com Paulo foi perder a sua autoconfiança. Antes que ele pudesse se tornar verdadeiramente justo, ele precisava ver que tudo que ele fez por conta própria falhou. E aí vem a pergunta: em que você deposita a sua confiança? Sabe, a única maneira de servir a Deus é pelo Espírito. E a única maneira de ter o Espírito é pela fé em Cristo Jesus. Não se concentre no seu próprio esforço. Olhe para Jesus, porque só Ele pode torná-lo justo. Naquele tempo, as pessoas acreditavam que enquanto faziam as coisas, eles eram purificados, eles eram justos, e isso os tornava melhores do que as outras pessoas. Jesus aparece na história para literalmente mostrar que eles estavam errados. E quando Saulo encontra Jesus,
naquele caminho de Damasco, você percebe que a vida de Paulo agora começa a ter um sentido novo. E Jesus o alerta dessas coisas que ele está vivendo e fazendo de forma errada. E Paulo vai fazer o que agora? Ele vai confrontar os filipenses com a mesma mensagem. Vocês estão achando que isso vai trazer salvação? Vocês estão achando que isso traz justiça? Vocês estão achando que isso e aquilo? E estão esquecendo do essencial. Então, se vocês acham, eu poderia achar bem mais, porque se fosse ver por esses padrões, eu sou muito melhor. Mas Paulo, na verdade, ele está dizendo, é Cristo, é em Cristo, é pela fé, é o dom do Espírito Santo que vem pela fé em Cristo Jesus, nada mais. Hoje, nos dias que estamos vivendo, a mesma coisa acontece. Nós achamos que, por conta de algumas coisas que a gente faz de bom, isso nos dá um carimbo de passagem liberada para o céu. Mas não é assim que funciona. Se não estivermos conectados com Cristo, conectados à videira pela fé, reconhecendo o poder do Espírito Santo em nós, que nos convence, nos converte a cada dia, nós não encontraremos a Cristo. Então, que possamos pensar e entender que as coisas que fazemos, nós fazemos porque primeiro nós amamos a Jesus, nós aceitamos a salvação. E então, porque estamos vivendo com Cristo, as nossas obras, elas são carregadas de coisas lindas e bonitas, coisas boas. Por quê? Porque entendemos o que o sacrifício de Jesus realmente significa para cada um de nós. Que Deus te abençoe e que possamos ter isso em mente a cada instante. Gostaria de orar. Querido Pai, nos dê o privilégio de entender que o Senhor nos escolheu para vivermos uma vida contigo. Nada é suficiente para mostrar e para provar que somos teus. A única coisa que prova é a morte de Jesus na cruz. E é por isso que nós agradecemos, porque o Senhor enviou Jesus e Ele morreu por nós. Nos prepare para vê-lo, Senhor, em breve. Nos prepare para aceitarmos o sacrifício de Cristo. E quando o próprio Cristo voltar, possamos estar conectados com Ele para ser levado para o céu. Nós oramos e desde já agradecemos em nome de Jesus.